Carta de Paulo aos Coríntios, eu vou ser breve, mas eu não posso deixar de compartilhar nessa noite tão emblemática uma breve mensagem para você. 1 Coríntios 15, versículo 14, a palavra de Deus diz assim: E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. Versículo 16 da mesma carta, mesmo capítulo, diz assim: Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Versículo 17. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. Eu não sei se você já ouviu, alguns que estiveram de manhã, claro, já ouviram. Há uma anedota, uma piadinha envolvendo o famoso investigador Sherlock Holmes e o seu fiel companheiro, Dr. Watson. Eles estão acampando e depois de jantarem, comerem um lanche, deitaram lá na tenda e dormiram. No meio da madrugada, Sherlock Holmes acorda, cutuca Watson e diz: Watson, olhe para o céu, o que você vê? Watson, meio dormindo, regala os olhos assim: Bom, eu vejo milhões e milhões de estrelas. Sherlock Holmes pergunta: e o que isso significa? Ele fala: bem, astronomicamente isso significa que existem milhões de galáxias e potencialmente bilhões de planetas. E aí o Sherlock Holmes pergunta: o que mais significa? Ele diz assim: astronomicamente isso me diz que, aliás, astrologicamente, isso me mostra que Saturno está em Leão. O que mais? Ele diz: orologicamente, me mostra que nós estamos 15 minutos depois das 3 da manhã. O que mais? Teologicamente, que existe um Deus imenso que criou todas essas coisas e nós somos apenas uma pequena parte da sua criação. E o que mais? Esse meteorologicamente me diz que nós teremos um dia ensolarado e bonito. E aí o Watson pergunta: e para você, Holmes? Ele diz: para mim, sabe o que significa, meu caro Watson? Que roubaram a nossa tenda. Algumas vezes nós vemos as coisas, mas nós não entendemos o significado das coisas. Eu me lembro a primeira vez que eu fui tocado a respeito do significado de Jesus morrer na cruz, eu era apenas um garoto. Eles estavam anunciando na televisão que ia passar um especial de Globo Repórter com o Sérgio Chapelain. Faz um tempinho. Sérgio Chapelain apresentando um especial de Paixão de Cristo. E algumas cenas do filme de Franco Zeffirelli mostravam Jesus sobre um jumentinho crucificado na cruz. E eu pensava ali comigo: por que fizeram isso com ele? Ele fez milagres, ele era bom, ele ajudou as pessoas. Por que fizeram isso com ele? Sabe que passou muitos anos para eu entender que Jesus não foi uma vítima fragilizada, arrastado para a cruz, mas que Jesus escolheu morrer na cruz, desejou ir para a cruz. Sabe por quê? Por causa dos meus pecados. Não foram eles que crucificaram Jesus, fui eu que crucifiquei Jesus. Foi você que crucificou Jesus com os seus pecados, com os meus pecados. Mel Gibson, dizem que quando ele estava produzindo o seu filme A Paixão de Cristo, ele pediu que uma das tomadas, aquela em que o soldado romano prega a mão de Cristo, que fosse ele próprio a ser filmado, pregando e atravessando a mão de Cristo. Quando perguntaram por quê, ele respondeu: porque eu crucifiquei a Jesus. Meus queridos, nós que estamos aqui, crucificamos a Jesus com os nossos pecados. E é claro que quando olhamos Jesus naquela cruz, morrendo, agonizando, nós conseguimos mais ou menos interpretar o sofrimento físico de Jesus, o sofrimento emocional de Jesus. Mas eu duvido que qualquer um de nós consigamos entender o sofrimento espiritual de Jesus.
A Bíblia nos diz, nos escritos de Paulo, que aquele que não tinha pecado se fez pecado por nós. A Bíblia nos diz, no escrito de Paulo, que Jesus Cristo, sendo justo, se fez maldição por nós. Nunca ouvi alguém me chamar de maldito. Eu acho que eu daria logo um de esquerda se dissesse isso. Mas Jesus se fez maldição em meu lugar, no seu lugar, para que Deus estivesse a nosso favor. O termo técnico é propiciação, para que Deus nos fosse propício. Mas veja só, a cruz de Cristo significa que Jesus foi até ali e pagou o preço pelos nossos pecados. Mas a pergunta que nós temos que fazer é: Deus o Pai aceitou o pagamento? Como sabemos se Deus aceitou ou não o pagamento? Eu lhe digo como sabemos que Deus aceitou o pagamento pelos seus pecados e pelos meus pecados. Porque 3 dias depois, Jesus ressuscitou dentre os mortos. E isso nos diz que Deus o Pai aceitou o pagamento pelos nossos pecados. Veja o que diz Paulo. Paulo diz que se Jesus não ressuscitou dentre os mortos, é vã a nossa fé, é vazia, é desprovida de qualquer propósito. Alguém disse que não, que ainda que Cristo não tenha ressuscitado dentre os mortos, o cristianismo tem uma ética maravilhosa. Mentira! E por que digo isso? Porque se Jesus não ressuscitou, Jesus foi uma fraude. Os apóstolos foram um embuste. E a mensagem do Evangelho é uma mentira. E nenhuma ética de valor pode ser edificada sobre a mentira. Mas ele vive. Opa, pera. Mas ele vive. Sim, ele vive. É isso que nós cremos nessa noite. Veja você, que se Jesus não ressuscitasse, nós não teríamos jamais a certeza de que Deus o Pai aceitou o pagamento pelos nossos pecados. E mais do que isso, toda a nossa esperança estaria reduzida a um túmulo. Toda a nossa esperança. Os cristãos que foram mortos no atentado terrorista no Sri Lanka, os seus familiares têm esperança. Porque embora eles tenham sido martirizados covardemente num domingo de Páscoa, porque Cristo vive, eles viverão também. Há esperança, mas se Jesus não ressuscitou, não há esperança. Veja você, que quando Jesus apareceu aos seus discípulos na estrada de Emaús, ele conversou com os seus discípulos sobre todo o Antigo Testamento, para demonstrar quem ele era. Ele começou por Moisés, falou dos escritos e dos profetas. E assim, finalmente, quando ele parte o pão, eles entenderam que ele era o Cristo. O que significa isso? Se Jesus não tivesse ressuscitado, tudo que o precedeu, o Gênesis, o Êxodo, o Levítico, o Número, o Deuteronômio, todos aqueles escritos, eles sucumbem na irrealidade. Todo o Antigo Testamento, tudo que veio antes dele, depende da ressurreição de Jesus. Veja você que no livro de Gênesis, Jesus é a semente da mulher que esmaga a cabeça da serpente. Em Êxodo ele é o Cordeiro Pascual, em Levítico ele é o sumo sacerdote, em Malaquias ele é o sol da justiça, que traz cura sob suas asas. Mas isso só é verdade se ele levantou dentre os mortos. Mas nessa noite nós sabemos, ele vive. Nós sabemos, nessa noite, ele vive. No ano de 483 a.C., na cidade de Kushinagara, na Índia, morreu Siddhartha Gautama, o Buda. No ano de 479, morreu Confúcio. No ano de 632, dia 8 de junho, morreu o profeta Mohammed, isso depois de Cristo. Lá em Medina, todos eles, grandes líderes, eles estão mortos. Aliás, em 1981, descobriram alguns ossos dos dedos de Buda que tinha sido doado ao imperador chinês da dinastia Tang. E quando em 81 eles descobriram esses ossos, eles celebraram,
porque para eles encontrar algum resíduo histórico da existência de Buda é razão de celebração. Mas nós, meus queridos, se algum dia alguém encontrasse alguma sobra do corpo de Jesus, para nós não teríamos nada a celebrar. Nós estamos aqui nessa noite celebrando por uma única razão, porque a Páscoa é uma mensagem de promessa vazia. Túmulo vazio, lençóis vazios, uma cruz vazia. Ele vive. E é porque Ele vive que nós temos esperança. Quando pensamos nisso, nós temos absoluta certeza que as promessas de Cristo se cumprem. Uma das promessas que Ele fez é que Ele subiria ao seu Pai e enviaria o Espírito Santo. E o Espírito Santo de Deus nos ajudaria, nos regeneraria, nos santificaria, nos levaria em direção à glorificação e nos empoderaria. As nossas lutas não lutamos sozinhos, o Espírito de Deus está conosco, está em nós. Mas tudo isso é verdade se Ele saiu daquele túmulo. Você tem lutas, você tem pressões, você tem dificuldades. E você vence a cada uma delas, porque Jesus venceu, saindo daquele túmulo, cumprindo a promessa de nos doar o Espírito Santo. Mas sem a ressurreição, a promessa não se cumpriria. Eu quero dizer para você nessa noite, Jesus é tão real. Jesus ressuscitou. Eu era um adolescente suicida aos 14 anos de idade. E o que mudou a minha vida não foi uma filosofia ou uma teoria. Foi o Cristo vivo. O Cristo ressurreto. Ele vive. Um dia Michelangelo, e eu vou encerrar aqui. Um dia Michelangelo criticou um outro artista, porque sempre pintava um Jesus pálido, crucificado, frágil. E Michelangelo disse, por que você não pinta um Cristo glorioso, vivo, poderoso? Afinal de contas, a crucificação durou algumas horas. Mas a ressurreição de Cristo dura por toda a eternidade. Sabe, quando nós olhamos para essa mensagem do Evangelho, essa parte integral, morte e ressurreição, nós recebemos o perdão de Deus. E como eu disse outro dia, dizer, Deus me perdoa, mas eu não me perdoo, é uma das coisas mais arrogantes que alguém poderia fazer. Mas receber o perdão de Deus e não oferecer ao outro, não perdoar o outro, quem é o outro na sua vida? Quem é a pessoa que precisa do perdão de Jesus? Porque perdoar o outro não faz bem primeiro ao outro. Perdoar o outro faz primeiramente bem a nós. Quem é a pessoa? Talvez seu pai, talvez sua mãe, talvez um familiar, talvez um colega de trabalho, a quem você precisa dizer, Senhor, eu perdoo essa pessoa. Porque não perdoar essa pessoa é um egoísmo imenso. É desejar a graça e a misericórdia de Deus para você, mas não oferecer a outro. Que tal nessa noite? Essa noite em que celebramos com crianças que cantaram, com o coral, com os louvores que foram entoados, e em que fizemos essa breve reflexão. Abraçar a graça de Cristo, aceitar o seu perdão e oferecemos perdão àqueles que estão à nossa volta. Sabe por quê? Porque Ele vive. Oremos. Pai Santo, Pai querido, obrigado por essa noite. Obrigado por cada pessoa que aqui se encontra e por cada expressão de louvor e adoração que tivemos aqui. Nós esperamos que o Senhor tenha se alegrado com essa nossa comunidade de fé. Pai, nesse momento em que refletimos sobre a morte e a ressurreição do nosso Salvador, temos a convicção que a nossa fé não é vã, não é vazia. Porque de fato, Senhor, aquele túmulo está vazio e o nosso coração está
pleno da Tua presença. Assim sendo, Pai, nós abraçamos a Tua graça, a Tua misericórdia e o Teu perdão. E pedimos que o Senhor faça de nós instrumento para oferecer perdão ao outro. Aqueles, Pai, que estão à nossa volta e que são também objeto do Teu amor. Pai, não queremos ser arrogantes, dizer que não precisamos do Seu perdão. Mas também não queremos ser egoístas e abraçarmos o perdão apenas para nós mesmos. Faça de nós, Senhor, um canal que comunica graça e misericórdia. Abençoa o Teu povo nessa noite, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Você recebe a palavra de Deus nessa noite? Que Deus te abençoe grandemente. Que o amor de Deus Pai, o Todo-Poderoso, que a graça infinita do Senhor Jesus Cristo, que a consolação e o encorajamento do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, não somente hoje, mas para todos sempre. Quem crê, diga amém. Ele vive. Uma salva de palmas a Jesus. Deus abençoe você.